Olá, tudo bem? Vou falar hoje um pouco sobre uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro. Trata-se da revolta da Chibata, que aconteceu em 1910 durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Na verdade, vocês devem lembrar que o Almirante Negro, que é como ficou conhecido o marinheiro João Cândido, ele vai conseguir liderar uma revolta que, de uma certa forma, a gente pode até perceber que tem uma certa influência de uma revolta que aconteceu lá na Rússia, a famosa revolta do encouraçado Potemkin. E aí o que é que a gente tem que lembrar nessa revolta aqui no Brasil? Os marinheiros estavam muito insatisfeitos com o fato de que, ao cometerem faltas graves, poderiam ser punidos com até 25 chibatadas. Além disso, eles tinham uma alimentação de péssima qualidade e os seus soldos eram também muito baixos. Soldo equivale ao salário do civil. O grande problema não é a questão só dos castigos corporais. Hoje as pesquisas mostram que havia também muita perseguição aos marinheiros mais humildes, sobretudo os marinheiros negros. Lembrem, a escravidão tinha acabado fazia apenas 22 anos, então ainda era comum as pessoas serem discriminadas por serem negros, por serem filhas de ex-escravos. Isso era muito forte ainda no nosso país. E aí o que é que vai acontecer? O grande problema, muita gente que não tinha sequer cometido uma falta grave chegava a ser punida com as chibatadas. Tratava-se de questões de perseguição. Muitas vezes o fato dos soldados, dos recrutas, não estarem gozando da simpatia dos seus superiores, podia fazer com que eles fossem submetidos a tais castigos. Então, liderados por João Cândido, os marinheiros tomaram o controle de 4 navios da esquadra brasileira, os navios Minas Gerais, São Paulo, Deodoro e Bahia, e apontaram suas armas para a sede onde se encontrava o presidente Hermes da Fonseca. A tensão foi inevitável. O Rio de Janeiro, a capital federal, ficou inclusive com o risco de ser bombardeado. Então o movimento que era algo que era restrito ao quartel, à base, às Forças Armadas, acabou ganhando o domínio público. E a população ficou chocada diante de tudo aquilo e da revelação também dessa questão dos castigos corporais. Devido às pressões populares também, Hermes da Fonseca acabou cedendo, acabou prometendo que iria anistiar os marinheiros, caso eles se entregassem, e iria cumprir com todas as reivindicações na íntegra. Quais eram as reivindicações então, professor? Fim dos castigos corporais, melhores soldos e melhor alimentação a bordo. E o que foi que aconteceu? Os marinheiros se entregaram, vários deles foram anistiados, no entanto houve a prisão ainda de mais de 20 marinheiros, alguns deles inclusive sofreram bastante, que foram levados para a Ilha das Cobras. O próprio João Cândido acabou parando numa masmorra. Então a revolta da Chibata acabou tendo de uma certa forma uma traição por parte de Hermes da Fonseca. Mas é importante que, diante da opinião pública, ele acabou banindo os castigos corporais da Marinha. Por isso mesmo, João Cândido ficou conhecido como o Almirante Negro, aquele que acabou com a chibata na Marinha do Brasil. Vale a pena conferir. Fique aí com Deus. Até a próxima. Valeu.